manteve, pessoal? Vocês vieram, mas não tem nada. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um filósofo francês que viveu na transição do século XIX para o século XX, o Gaston Bachelard. Ele viveu de 1884 a 1962, e é um importante filósofo contemporâneo. Ele vai refletir especialmente sobre a epistemologia. Vocês sabem o que é epistemologia? Não sabem? Logia, vocês sabem. Logia é sempre o quê? Estudo, né, de alguma coisa. A ciência que estuda alguma coisa. Ou biologia, a ciência que estuda os seres vivos. Episteme em grego. Alguém sabe o que é aí? Episteme é o conhecimento. Então, uma das preocupações do Gaston Bachelard é como nós conhecemos. Essa preocupação perpassa toda a história moderna da filosofia. Já vem também desde a antiguidade, Platão e Aristóteles já abordavam esse tema. Então, como nós conhecemos? Os modernos vão se dividir entre racionalistas e empiristas. Vocês lembram o racionalismo e o empirismo ou não? Racionalistas são aqueles que dizem que nós conhecemos graças à razão. Os empiristas vão dizer que nós conhecemos graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos. Então, o Gaston Bachelard ele vai desenvolver um racionalismo aplicado. Para ele nós conhecemos graças à razão, mas essa razão que elabora teorias, ela precisa, com essas teorias, serem colocadas, ou fazer com que essas teorias sejam colocadas à prova através da experiência. Ou seja, nós desenvolvemos o conhecimento graças à nossa razão, mas essa teoria desenvolvida pela razão, ela precisa ser aplicada para se mostrar verdadeira ou falsa na prática, na aplicação. Ele vai desenvolver uma epistemologia histórica também, tudo isso está no campo da filosofia da ciência. Ele vai estudar como que a ciência desenvolve, quais são os pressupostos da ciência, as bases, quais são os métodos científicos mais significativos ou mais efetivos, qual que é a finalidade da ciência, é isso que a filosofia da ciência vai refletir. E a sua epistemologia histórica, ele vai dizer o seguinte: a ciência ela se desenvolve ao longo da história, mas ela não se desenvolve de maneira progressiva ou linear. Ela se desenvolve através de rupturas epistemológicas. Então, em determinados momentos, nós nos deparamos, enquanto seres humanos e os cientistas, com obstáculos epistemológicos. E como é que você supera esses obstáculos epistemológicos? Esses obstáculos para o conhecimento, para a ciência? Através do uso da imaginação. Por exemplo, o Einstein. O Einstein começou a lidar com alguns problemas da física newtoniana, de Isaac Newton, da física moderna. E aí, a física moderna de Newton não conseguia responder alguns BOs. Aí o Einstein precisou usar a imaginação, e com a imaginação ele desenvolveu a sua teoria da relatividade. Então, no nível macrocósmico, o universo funciona numa outra perspectiva, especialmente na perspectiva do espaço e do tempo, que para Isaac Newton eram absolutos, para Einstein o espaço e o tempo são relativos. Por isso, a teoria da relatividade. Quando a gente olha para o céu à noite, por exemplo, nós não estamos vendo o presente. Aquelas estrelas emitiram aquela luz há milhões ou bilhões de anos atrás. Agora que a luz está chegando aqui, pode ser que muitas dessas estrelas nem existam mais, mas a luz dela está viajando no céu. Então, o espaço e o tempo são relativos na perspectiva do Einstein. E ele precisou usar a imaginação para poder chegar a essas conclusões e superar esses obstáculos epistemológicos. Né? Então, ele vai defender a filosofia de um novo espírito científico. Esse novo espírito científico vai precisar utilizar a imaginação para superar todos os obstáculos epistemológicos. Sempre quando a ciência lida ou chega num ponto ali de limite, é preciso a imaginação para superar esse limite. A mesma coisa aconteceu no campo da física quântica, que também funciona numa outra perspectiva que não da física newtoniana. Na física quântica, o universo subatômico é um universo completamente caótico. Tanto que um dos princípios da física quântica é o princípio da incerteza do Heisenberg. Então,
Um átomo, por exemplo, uma partícula subatômica, ela funciona ao mesmo tempo como uma partícula e como onda. E por isso é praticamente impossível você determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula. Ou você consegue identificar a velocidade ou a posição, nunca os dois ao mesmo tempo. Então, na perspectiva da física quântica, também foi necessária a imaginação para que se pudesse superar. Então, ele vai defender uma dialética entre o racional e o real, entre a razão e a experiência. Ele vai defender também uma poética do espaço. Ele era um filósofo intimamente ligado à literatura, e por conta dessa associação com a literatura, ele vai ter muito dentro da sua filosofia de poesia. Ele gostava bastante de poesia e achava muito interessante a forma como os poetas percebiam a realidade. Os poetas conseguem captar coisas da realidade que nós normalmente não conseguimos. E eles traduzem através da sua experiência da realidade em palavras coisas belíssimas. Então é preciso a gente fazer essa análise poética do espaço, principalmente porque é o espaço que nos permite experimentar e desenvolver a nossa subjetividade, a nossa individualidade, né? Ele vai fazer uma fenomenologia do imaginário, né? Vai fazer um estudo aí de como a nossa imaginação se apresenta como fenômeno para a nossa consciência. Ele vai falar que a nossa imaginação trabalha com símbolos, por isso ele é um defensor do simbolismo. O simbolismo é uma representação que une uma coisa a outra. Por exemplo, uma palavra é um símbolo, a palavra mesa é um símbolo que representa esse objeto. Então o símbolo ele une. É diferente do diabo, ou diabo. Diabo é aquele que divide, o símbolo ele une. A nossa imaginação, ela trabalha nessa perspectiva, unindo especialmente palavras a coisas do mundo real. Ele vai defender a topofilia, o amor ao lugar, e vai dizer como isso é importante para a formação da nossa identidade. A nossa casa, o nosso quarto, tudo isso aí é fundamental para a constituição da nossa personalidade, da nossa individualidade, de quem nós somos. Ele vai falar desses espaços íntimos e de como eles são fundamentais para a gente desenvolver o nosso universo imaginário. Muitas vezes no quarto ali que a criança vai desenvolvendo a sua imaginação, na sua reclusão no quarto ali, a criança vai criando universos imaginários, principalmente através da ludicidade, da brincadeira. Depois isso vai nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Vai ser nesses espaços íntimos que a gente vai conseguir desenvolver a nossa imaginação. E lembrando que a imaginação para ele é fundamental. Fundamental para quê? Para a gente superar os obstáculos epistemológicos, né? Ele vai desenvolver uma filosofia também da imagem, vai falar da imaginação material. E a nossa imaginação, ela sempre pega elementos da materialidade, da realidade diante de nós. E ele vai falar como os elementos naturais, como água, terra, fogo, ar, que são presentes em praticamente todas as religiões, fazem parte do nosso imaginário e são importantes para a gente compor a nossa perspectiva, a nossa visão da realidade. E dentro da poesia, esses elementos naturais estão constantemente presentes, né? O ser humano vai criando metáforas com as realidades que ele vai encontrando no mundo material, na natureza, no mundo à sua volta. E todos esses elementos naturais, essa imaginação material, vem de imagens arquetípicas, de tipos ideais, de tipos originais, que estão presentes em todas as culturas. O ser humano sempre está lidando com eles, essas imagens arquetípicas. Por exemplo, a serpente. A serpente é uma imagem arquetípica que está presente em praticamente no mundo inteiro, nas mitologias do mundo inteiro, e é um animal que evoca ali também uma espécie de tipo original que já está presente no imaginário do ser humano. Essas imagens arquetípicas também são fundamentais para a poesia e fundamentais para a gente também se compreender enquanto ser humano e exercitar a nossa imaginação. Ele vai desenvolver a dialética da imaginação. A dialética quer dizer que trabalha através de polos contrários, fogo e água, quente e frio. Todos esses elementos contrários, dialéticos, opositores, eles vão ser fundamentais também para o desenvolvimento da nossa imaginação. Ela trabalha através dessa oposição, dessas polaridades da imaginação. Ele vai desenvolver também uma ontologia, um estudo do
ser, né, uma metafísica de um ser, né, que se apresenta aqui, mas que transcende a si mesmo, um ser que está intimamente ligado ao espaço. O nosso ser se constitui no espaço que a gente habita, lembrando que começa nos espaços íntimos, mas também nos espaços públicos. Começa no seu quarto, na sua casa, mas também a escola é um espaço de formação da nossa identidade e do nosso ser. Vocês estão aqui na escola agora, né? Vivenciando, né, através da convivência nesse espaço, uma formação do seu ser. Então, essa é a ontologia do ser em situação. Todo ser é um ser situado no tempo e no espaço. Por exemplo, agora vocês estão situados, o ser de vocês, num tempo, que é o momento presente, no espaço que é a escola, essa sala de aula, que é o espaço íntimo. É aqui que vocês estão, nesse momento, desenvolvendo a sua personalidade, a sua identidade, o seu próprio ser. Então, esse é um filósofo francês, ele estudou física e antes de migrar para a filosofia, ele lecionou na Universidade de Roma, ele tornou-se mais tarde professor de História e de Filosofia da Ciência na Sorbonne, em Paris. Seu estudo sobre os processos de pensamento abrange o simbolismo, né, que une palavras e coisas do mundo real, né, principalmente os simbolismos dos sonhos. Nos sonhos estão as imagens arquetípicas, nos sonhos a gente experimenta esses arquétipos. Tanto que nos sonhos, né, muitas vezes ali tem elementos que não são ou não parecem fazer muito sentido, mas esses elementos são fundamentais porque eles revelam, né, a nossa estrutura básica arquetípica, né, da nossa imaginação. Então os sonhos eles nos permitem muitas vezes até superar esses obstáculos epistemológicos de conhecimento. O sonho ele revela os nossos maiores medos, mas também os nossos maiores desejos e anseios. E tudo isso ele o faz de uma forma simbólica e não linear. Não é uma forma lógica, é surreal a lógica do sonho, mas uma lógica que, de alguma maneira, revela quem nós somos, ou os nossos maiores desejos, os nossos maiores medos. Então, ele vai desenvolver também uma fenomenologia da imaginação, o estudo de como a imaginação se desenvolve, de como ela se apresenta para a nossa consciência. Ele vai contestar a visão do Comte, do Augusto Comte, do positivismo. O Comte acreditava que a ciência avançava, progredia sempre de forma linear. Ele vai afirmar que a ciência, muitas vezes, ela trabalha com rupturas epistemológicas, não há avanço sempre. Às vezes, diante de alguns obstáculos, ela precisa da imaginação para superá-los, né? E desenvolver teorias e perspectivas diferentes. Então, ela move-se por desvios na perspectiva histórica, permitindo aí novas interpretações em diversos conceitos. Então, esse é o Gaston Bachelard, que é um filósofo francês aí, na transição do século XIX para o século XX. Compreenderam? Uma dúvida? Está tranquilo? Está favorável? Então, por hoje é isso aí.